Boa noite, Cíntia, tudo bem? Saudade de você, mulher. E a neném tá bem? Dá um tempinho pra galera subir, entrar, visualizar. Vamos ouvir um pouquinho de Queen. Lorena, boa noite. Oi, Bia, boa noite. Tudo bem, linda? Bom, já deu 20 horas, eu vou começar então a nossa live de hoje. Voltei para fazer lives para vocês. Esse conteúdo vai ficar gravado tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo, não conseguir assistir o que ficar durante as 24 horas online, poderá ter acesso também nessas outras plataformas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Vamos falar sobre o esporte como ferramenta de transformação. E por que eu digo isso? A gente está passando por um momento muito complicado, que estão acentuando problemas do nosso dia a dia, da nossa cidade no geral, que já eram grandes problemas, mas agora estão se intensificando. E a gente vai ter aí algumas séries, né, de lives falando sobre o assunto da pessoa com deficiência. Então, de novo, vou repetir para aqueles que ainda não me conhecem, estão acessando o ID pela primeira vez. Meu nome é Ingrid Santos, eu sou advogada criminalista, sou aqui de Mogi das Cruzes. Também sou pré-candidata a vereadora de Mogi das Cruzes. A gente vem trabalhando bem firme na questão da pessoa com deficiência. Sou vice-presidente da comissão da OAB daqui de Mogi das Cruzes, que tem como foco o direito das pessoas com deficiência, junto com a doutora Nayara, que é presidente da comissão e também faz parte lá do canal Elas Fazem Direito. E a gente vem atuando aí para poder trazer melhorias, né, em relação a políticas públicas que tragam, de fato, uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, que muitas das vezes não tem ninguém para brigar pelos seus direitos, que muitas delas não conseguem nem manifestar a sua vontade, né? Então, é sobre o direito dessas pessoas mais necessitadas, né? Que precisam bastante da nossa empatia, né? Pensar no bem-estar deles antes da gente encontrar ou ter alguém com a mesma situação na nossa família. E aí a gente veio com essa temática para falar com vocês especificamente sobre o autismo, tá? Nós vamos falar com a Daphne Santana. Ela é educadora física, personal trainer, ela é especialista em clínicas, com reabilitação ortopédica, pós-cirúrgica e pós-quimioterapia. Ela também é especialista em exercício físico aplicado para as pessoas com transtorno do espectro autista e é pós-graduanda em educação especial e também na terapia ALBA. Então, quem tiver dúvidas a respeito de tudo que for conversado hoje na live, poderá fazer perguntas, pode ser perguntas no direct, pode ser perguntas no próprio ID da Daphne, tá? E a gente vai sanando as dúvidas para vocês durante a live. E se ficar algum conteúdo a mais, a gente volta para fazer algum vídeo e complementar para vocês. Mas hoje a gente vai falar especificamente de como fica a vida dessas pessoas que têm transtorno do espectro autista nesse período de pandemia, tá? Então, todo mundo sabe, muitas crianças não puderam ir para as escolas por causa do isolamento social. E os autistas a gente sabe que precisam, e como forma até de tratamento, manter uma rotina.
E a Daphne vai explicar isso melhor pra gente. Eu vou chamar ela pra compor aí a nossa. Oi, Boa noite, tudo bem? noite, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora que eu tô falando com você. Já Eva, te apresentei. muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. É uma honra, uma oportunidade magnífica. Já te apresentei para o nosso público. Eles estão entendendo um pouquinho do teor, né, da importância de falar da pessoa com deficiência, em específico aqui, de alguém que muitas das vezes não consegue nem expressar a sua vontade, que são as pessoas que têm Sim, transtorno do espectro autista. E a gente sim, entra, então, falamos na outra semana as consequências jurídicas, né, da Covid-19, e agora a gente vai falar sobre as consequências comportamentais, né, do isolamento sim, social na vida das pessoas que têm esse transtorno. Mas sim. eu queria saber um pouquinho de você. Fala pra gente como que foi a sua trajetória profissional, como que você chegou onde você está hoje. Olha, Ingrid, a estrada foi longa, né? E o autismo, ele chegou na minha vida. Eu ouvi você na apresentação falando, né? Assim, até chegar na nossa casa, né? Até chegar nas nossas vidas. E foi exatamente isso. Eu sempre tive interesse e atuei na parte de reabilitação, né? Então, eram os alunos que vinham para mim com as questões de limitações ortopédicas, pós-cirúrgicas, né? Quimioterápicas. E eu tenho um filho de 3 anos que faz o acompanhamento, né? As investigações por apresentar as características do espectro, mas o diagnóstico veio recentemente, né? Mas os médicos colocaram no papel uma coisa que meu coração de mãe sempre soube. E uma das maiores preocupações quando uma mãe descobre que o filho é autista são as possíveis dificuldades que ele vai encontrar a partir de ali, né? A partir dali, em todas as áreas da vida dele. O preconceito, a inclusão, como eu já te disse, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, a gente lidar com ela. E aí eu pensei muito, né? Eu falei, como contribuir para isso? Para o meu filho e para as outras crianças. Como ampliar o leque de possibilidades, né? Porque existem as dificuldades nas salas de aula, nos passeios, nas idas aos restaurantes, e não é diferente. Não é diferente na academia, não é diferente dentro da quadra, não é diferente. E tudo é possível. Então, foi aí que eu decidi realmente estudar e buscar uma qualificação para contribuir, para que meu filho ampliasse o leque de possibilidades, para que as outras crianças dentro do espectro tivessem essa oportunidade e para contribuir para o trabalho dos meus colegas de trabalho, né? Através das palestras, através das rodas de conversa, que normalmente eu faço, essa troca de informação. Então, a busca foi essa. Então, eu fui fazer a pós-graduação, preciso, né, constantemente estar estudando, então as coisas vão, as áreas vão se complementando, e hoje eu ainda faço a educação especial e a terapia ABA como forma de comunicação com a equipe multidisciplinar, para que a gente fale a mesma língua e possa ajudar essa criança aí a evoluir em todas as áreas. Bacana, uma trajetória bem complexa, né? Eu tenho certeza que não É, foi um pouco fácil, mas que você vem hum, ainda, para quem não sabe, a gente está começando um projeto social juntas e sim, futuramente teremos algumas novidades. E ela faz um em trabalho realmente breve, se Deus quiser. com crianças especiais. Entrem nas redes sociais delas, conheçam a Daphne Santana, uma mulher incrível, que vocês vão entender Obrigada. por que eu tenho tanta admiração por essa pessoa. Eu queria Muito que você obrigada. dissesse pra gente um pouquinho qual que é a dificuldade que as famílias que são cuidadores, até os próprios autistas estão enfrentando nesse momento de isolamento social. Para o autista, a mudança de rotina é muito impactante, né? Eles têm um apego muito grande com a rotina. Então, quando a gente fala na mudança, né, sem essa, o informar, né,
primeiramente, os impactos são muito grandes. O Lorenzo, ele está muito estressado, porque ele tinha uma rotina, né, de escola, de psicóloga, as terapias, e aí, de repente, fica em casa. Na primeira semana, por exemplo, o Lorenzo, ele acordava, ele pegava o uniforme, ele queria ir para a escola. Né? Ele tem tido crise de ansiedade à noite, bastante crise de ansiedade, ele acorda chorando. E ele estava, assim, já num ritmo bem legal. E Paulo parou, né? Parou tudo. Paulo não se sai de casa. Eu não tirei a psicoterapia dele, eu tirei tudo, né? Não se sai de casa, mudou tudo. Né? E aí a gente tem outro... Então, e aí existem crianças onde isso tem mais forte, né? Existem crianças que tomam medicamentos, que têm crises convulsivas, né? Que são agressivas, né? E aí são tantas conquistas, assim, é tão difícil, né? Dar um passo para frente. E aí, de repente, vem um isolamento e as crianças começam a regredir, né? Começa a se perder algumas das conquistas, né? E aí a família inteira sofre, né, Ingrid? Essa criança começa a perder, as mães começam a entrar em desesperos. Aquela mãe que antes trabalhava e tinha uma cuidadora ali com a criança, e de repente ela está sozinha com essa criança. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então eu acho que... Empatia também, né, com essas famílias. Oi? A gente tem que ter um pouquinho de empatia também com essas. Muito. Assim, são muitas as questões que estão por trás, né? São muitas as questões. Tá tudo muito confuso para a maioria das famílias. As pessoas não estavam acostumadas a ficar tanto tempo dentro de casa, né? Tem o lado benéfico, eu consigo ver o lado benéfico nisso. As famílias estão se reaproximando, as pessoas estão enxergando o outro, entendendo a dificuldade do outro, o medo do outro. Aquela mãe que o filho ficava com a babá, agora ela tem que ficar com o filho. Né? Quantas são as mães que não conhecem os filhos? Quantas são as mães? Né? O Lorenzo, por exemplo, ele fala um pouco. A fala dele não era muito funcional, ele não formava frases. E a gente tem trabalhado nisso nessa quarentena. O Lorenzo está falando muito bem. Né? Então a gente não pode deixar de falar do lado positivo. Mas a gente tem que enxergar o lado positivo, né? O que seria da gente, dessa fase tão difícil, se a gente não enxergasse um lado positivo nisso tudo. Exatamente, a gente falou, Não né, é? tipo, agora as famílias estão descobrindo, né, de fato, a como lidar, como conviver longo. E a gente até falou que tem também conflitos negativos, então aumentou ali índice de divórcio, aumentou também, infelizmente, violência doméstica. Mas o que a gente tem que pensar agora, principalmente a respeito do autista, são a questão da intolerância entre vizinhos, né? Porque o autista ele pode ter uma crise, porque ele está sob efeito de muito estresse. Imagina a gente que já está estressada com tudo isso e o vizinho que não tem empatia e ainda faz uma reclamação e torna aquela situação mais complicada para a família do autista. É muito delicado. Eu, graças a Deus, estou cercada de pessoas boas. Meus vizinhos me interforam perguntando se eu preciso de ajuda. Ai, Né? que bom. E graças a Deus eu não posso reclamar disso. Mas, então, assim, a proposta é realmente que as famílias façam planejamento, né? E precisa haver um planejamento quando a gente fala de ter uma criança autista em casa. Então, eu vou até citar o que eu tenho feito, de repente, né, alguma mãe pode acatar isso como uma ideia e pode dar certo. Eu tenho feito com o Lorenzo exatamente o que ele faria na rotina dele normal. Né? Então, a gente acorda no horário que ele acordaria se fosse para a escola. 8 horas da manhã, ele começaria as atividades pedagógicas, então eu começo as atividades pedagógicas com ele. Ele almoça no mesmo horário que ele almoça na escola. Né? Na maioria das vezes, ou quando possível, o mesmo cardápio que ele comeria na escola, eu entrei em contato com a escola e pedi o cardápio para que ele tenha seletividade alimentar. Então, para a gente não perder o que a gente já conquistou, dele aceitar outros alimentos. Então, à tarde, a gente faz as atividades recreativas no momento em que ele faria na escola. Eu faço as atividades de psicoterapia, de fono, de TO, no horário que ele faria.
À tarde a gente faz o exercício físico, banho, janta, yoga, meditação e sono. Então ele está acostumado com isso e foi a forma que eu achei para que ele sentisse só as alterações ambientais e não nas atividades. Interessante. Entendeu? Foi isso que eu consegui fazer. E tem dado certo. A primeira semana foi muito difícil. Os exercícios físicos agora eu estou tentando migrar para a parte da manhã, porque a gente sabe que o exercício físico estimula uma série de hormônios que estão ligados a proteínas com ação direta no cérebro, em regiões do cérebro, que atuam na memória, na concentração, né? E então eu estou tentando fazer os exercícios físicos antes de entrar com as atividades pedagógicas. Eu acho que tem tido um resultado bem legal. Bacana, era justamente Ele, isso também que eu ia te perguntar. Quais são, então, os benefícios, né, do esporte na vida dos autistas? ai, eu sou suspeita, né? Nas minhas publicações eu coloco lá que hashtag Educação Física por Amor, e você pode ter certeza que é por amor mesmo. Eu amo muito educação física, acredito muito nela. Eu acredito muito no esporte como transformadora, assim, como uma ferramenta transformadora, né? Então, eu vou primeiro falar dos benefícios na parte motora, né? As limitações do autista. São os equilíbrio, são equilíbrio, as estereotipias, sono agitado, né? A gente consegue trabalhar as limitações. Então, por exemplo, chega para mim um aluno, os trabalhos são individuais, que tem limitação no equilíbrio. Aquela criança que anda na ponta dos pés, aquela criança que não consegue ficar sentada pela dificuldade de equilíbrio, né? Sem levar em consideração déficit de atenção. Então, a gente faz um trabalho voltado para isso. Então, nós conseguimos superar essa limitação. Qual é a limitação do momento? Nós vamos trabalhar essa e nós vamos trabalhar a outra. A criança que tem hipotonia, né? Que ela tem problemas com força, com resistência, com massa muscular. Essa criança vai fazer musculação. Na maioria das vezes, sem ela perceber que ela está fazendo, mas ela vai fazer musculação. E a gente melhora essa condição. Aquele jovem que precisa ir para a academia, ele precisa perder peso ou ele precisa aumentar a massa muscular. Eu já tenho parceiros aqui em Mogi das Cruzes que aceitam, acolhem esse jovem autista dentro da academia, sinalizam que há autista treinando. A gente abaixa o volume por conta da hipersensibilidade auditiva e esse jovem consegue realizar um treino, como qualquer outro jovem realizaria, no ambiente que qualquer outro jovem frequentaria, né? E aí, normalmente, a gente faz um trabalho individual. Em um determinado momento, a gente entra com o trabalho coletivo para ajudar outra intervenção aí da educação física, a socialização, para a gente começar com trabalhos coletivos. Então, a gente vai juntando uma, duas, três crianças, até que elas consigam estar ali no mesmo ambiente, realizando a mesma atividade, contribuindo uma para o exercício da outra. Em um determinado momento, eu começo a apresentar as modalidades esportivas, para ver qual é o interesse daquela criança, daquele jovem. E a partir do momento em que ele se interessa por alguma das modalidades apresentadas, a gente começa a desenvolver aquelas habilidades e encaminha ele para um treinador específico que vai acompanhar esse jovem. E além dessas contribuições nas questões físicas, posturais, né, sociais, colocando essa criança com outras crianças para fazer as atividades, a gente tem a contribuição neurológica, né? A gente tem vários estudos aí, os mais recentes de 2017 para cá, que falam do IGF, que é uma proteína que está associada ao hormônio GH, que é o famoso hormônio do crescimento, que tem alterações no seu nível de produção durante o exercício físico e atuam diretamente lá no hipocampo, que é a região do cérebro que é responsável pelo raciocínio, né, pela memória, pela concentração, e a gente tem tido resultados bem legais. Mais recentemente, agora, a gente teve uma pesquisa de cientistas brasileiros, eu fiquei bem feliz com isso, que foi a descoberta da irisina, que é um outro hormônio produzido no momento do exercício físico,
e que contribuem diretamente para a memória e raciocínio. Né? Então, eles já estão estudando o benefício da irisina para os portadores de Alzheimer e para as crianças e jovens autistas. Então, eu acho aí que nos próximos meses aí a gente vai ter alguma novidade bem legal. Existe mais uma possibilidade, né? Mais uma janelinha está se abrindo ali para as nossas crianças. E o esporte está extremamente ligado a isso. A gente tem a diminuição das estereotipias, né? Nossa, o Lourenço, o dia que ele faz um roteiro assim, de treino com começo, meio e fim, ele não faz o flap de mão, é um dia sem fazer o flap de mão. Ele consegue hoje se sentar na mesa, começar a desenvolver a atividade e encerrar a atividade com sucesso. Né? É lógico, existe todo um trabalho de uma equipe, né? Mas eu tenho que exaltar a educação física, cara, porque ela é maravilhosa. Eu tenho até alguns conhecimentos, assim, eu convivo com muitas pessoas. Os autistas que eu pude acompanhar desde o nascimento, eles tiveram um desenvolvimento cognitivo, comportamental e motor justamente porque desde que foi, né, diagnosticado ali com quase 1 ano de idade, o autismo, eles já foram sendo estimulados através do esporte. Então, assim, a gente sabe que eles não têm desenvolvimento regular igual de quem não tem. Mas aí o esporte trouxe, por exemplo, a perspectiva deles aprenderem a andar, porque se não fosse o esporte, eles não aprenderiam. Muitos até tiveram o estímulo da fala que não tinha. Porque tem, né, os autistas que não têm nenhuma dificuldade, nenhum problema fisiológico de fala, ele pode falar, mas eles mesmo assim não falam. E através do esporte, eles começaram e se sentiram, né, Eu tive estimulados. experiências magníficas, assim, dentro de academia. Eu vou te dar o exemplo de uma delas. Um pai que era aluno da academia e ia treinar e o filho ia junto, né? Só que o filho não ia treinar, era um rapaz de 15, 16 anos e não ia treinar. Ele só ia acompanhar o pai, ele não falava. E aí eu percebi que ele, né, estava dentro do espectro, e aí perguntei para ele brincando assim, né? Eu falei, e aí, você não vai treinar? E aí ele olhou para o pai dele e perguntou, pai, eu posso treinar? O pai dele imediatamente tirou a carteira do bolso para fazer a matrícula e falou para mim assim, professora, eu não sei quando foi a última vez que eu ouvi a voz do meu filho. Picante demais, né? Ele queria estar ali. Ele queria estar naquele meio vivenciando aquilo. Ele queria. E deu certo, né? Agora, recentemente, eu não sei se você viu uma publicação que eu fiz, eu estava no Extra, né? Estava dentro do supermercado, e aí um rapazinho, nessa faixa né, de idade, 13, 14 anos, chegou pertinho de mim e falou assim, você é a professora que dá aula para autistas? Com as limitações dele, né? E eu falei, sou eu. Aí ele deu um grito para a mãe dele, assim, falou, mãe, é ela. E ela veio falar comigo, envergonhada, né? Mas ao mesmo tempo muito feliz com essa autonomia dele, né? Eu vou lá resolver isso. Eu quero fazer uma coisa, quem pode me ajudar tá ali, então eu vou lá fazer. E ele veio falar comigo. E aí ela falou assim, não, eu vou marcar uma aula experimental. Ele olhou para ela e falou assim, não precisa marcar aula experimental. Eu quero treinar. Você pode fazer a matrícula. Eu quero treinar. Bacana isso, porque a gente tem vários tipos, né, no caso, vários graus do espectro, então alguns são mais severos e outros são mais leves, mas a gente consegue perceber que conforme o esporte vai atribuindo, Atuando, né, sim. eles vão ficando cada vez mais funcionais. Fala sempre Com essa palavra certeza. técnica, né? Mas para quem não entende, tornar um autista funcional é tornar ele independente. É o que a Ele gente mais independente, quer, exatamente. ser o máximo autônomo na vida dele, né? Sim. E quando a gente fala, né, assim, a gente ainda tem, assim, eu acho que está indo muito bem, as pessoas estão mais conscientes, estão aprendendo mais. Mas quando a gente ainda fala de autismo, as pessoas ainda
não acreditam nas possibilidades, em algumas possibilidades. Um autista dentro de uma academia, por exemplo, né? As pessoas ainda acham que isso é algo impossível, e não é, Vou não aproveitar é. o gancho e perguntar para você quais são os maiores desafios, então, para os autistas no ingresso dos esportes. Qual que você acha que são os maiores desafios? Olha, as limitações eu posso considerar um desafio, tá? Uma dificuldade, um desafio. Mas eu acho que o maior desafio ainda é encontrar profissionais que não são capacitados. Porque eu vou tentar me expressar melhor assim. Quando a gente fala de autismo, todas as profissões, a gente precisa de pessoas que entendam daquilo, que dominem o assunto para fazer aquilo acontecer. Quando a gente fala de autismo, se a gente não fizer a coisa certa, a gente pode deixar uma sequela ali. Porque a linha entre a atração e a aversão é muito tênue. Você fez errado, esse autista vai criar aversão àquilo. Ele não quer mais aquilo. Né? Então, a grande dificuldade que a gente encontra hoje são profissionais que entendam como fazer aquele jovem ter interesse, para que ele realize aquilo que ele precisa realizar para superar aquela limitação que ele tem. E aí você vai me entender, eu acho que isso já está muito claro para muita gente, o autismo hoje virou um comércio. Né? Existem muitos profissionais que agora trabalham com autista. Porque é Porque conveniente. a população autista está crescendo. A gente, agora eu vou falar para você como mãe, a gente na condição de mãe, a gente paga. O que precisa ser feito? A gente vai atrás. A gente vai dar um jeito. Né? E aí, então agora tem muitos, são muitos os profissionais que trabalham com autista. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, essa é a dificuldade. É você encontrar alguém que realmente, dentro da área, seja bom naquilo que ele faz e que vá conseguir colocar esse autista onde ele precisa mesmo estar. Entendeu? E fazer a coisa acontecer para que ele tenha sucesso naquilo. É Entendeu? justamente o que você falou, né? Atender de forma individual, dando as adaptações adequadas e lembrar que cada indivíduo tem suas próprias necessidades. Nunca uma Sim, é igual porque ao outro. embora a gente tenha as limitações específicas, né, do transtorno do espectro autista, cada autista é um ser único, como todos nós, com as suas limitações muito, muito assim, né, individuais. Então, o mesmo jeito que eu atendo o aluno de agora, eu não vou atender o aluno, né, do horário do próximo horário. E não vai ser assim com o outro, e não vai ser assim com o outro. Então, a gente tem que saber o que é o autismo, entender aquele aluno que é diferente do próximo aluno e ver as ferramentas que eu tenho para trabalhar, né? Então, eu tenho um aluno que eu uso muito o hiperfoco do aluno. Uso muito. A não ser que venha uma recomendação do neuro ou do psicólogo dessa criança, para que a gente tenha que diminuir, né, esse hiperfoco dele, essa fascinação que ele tem por determinada coisa. Então, eu não posso estimular, eu tenho que diminuir isso. Caso não tenha essa recomendação, eu uso muito. Então, eu tenho aquela criança que tem como hiperfoco dinossauros. Então, todas as nossas atividades, nós somos homens das cavernas, que estamos numa selva, cheios de obstáculos fugindo dos dinossauros. E os obstáculos são específicos dentro do que eu preciso trabalhar. Então, em determinado obstáculo, ele vai fazer um agachamento, em determinado obstáculo, ele vai fazer o rolamento, ele vai saltar, ele vai correr, né? Ele vai fazer o andar lateralizado, mas dentro do universo dos dinossauros. Eu tenho um aluno que tem o hiperfoco, como hiperfoco os números. Então, todas as atividades que eu faço envolvem números. Eu tenho aquele que o hiperfoco é comida. Então, eu tenho uma caixa de brinquedos dentro do meu carro com comidas de brinquedo. Então, todas as atividades acontecem dentro do restaurante, onde ele é o chefe de cozinha. Né? E assim, eu tenho um aluno autista severo, que não tem nada, e que eu entro sem nada. E faz acontecer. E a gente vai fazer acontecer.
Eu tenho hoje neuropediatras que me mandam encaminhamentos falando o que tem que ser trabalhado. Eu preciso de ajuda nisso. Então, a gente vai trabalhar aqui. Né? Então, é muito complicado. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo hoje, né? Sobre o professor que recebe esse aluno e fala, não é problema meu, ou o que eu vou fazer. Né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, Ingrid. É o profissional que entenda qual é o caminho. Eu costumo dizer que nós temos, não é só no autismo, é em todas as deficiências, crianças que são especialmente diferentes, capazes de fazer qualquer coisa, mas o caminho para que ela consiga fazer também vai ser especialmente diferente. O que vai realmente fazer acontecer é a força de vontade do profissional que está atuando ali, né? É verdade. Porque o Eu profissional, ele desembeço a sabe falar. que inevitavelmente ele vai ter que tratar, né? Ele vai ter alunos Sim, com alguma necessidade especial. Ele vai sabe, ter, vai mas acontecer. ele pensa, ah, não vai acontecer, então não preciso fazer uma Exato. especialização, não preciso conhecer, não é problema meu, Vai como você mesmo. acontecer. Você quer um exemplo de como vai acontecer? E você pode escrever o que eu estou te falando. O Lourenço agora está com 3 anos e meio. Quando eu estava grávida dele, foi o auge, né, do Zika vírus, do chikungunya, né, foi o auge, né, do medo da microcefalia, né, as gestantes da época, todas com muita cautela, muito medo. Eu não sei, né, a obrigatoriedade da educação escolar, eu acho que são 4, 5 anos, não é isso? A obrigatoriedade são 5 anos, né? A criança precisa ingressar na vida escolar aos 5 anos. Mais 1 ano e meio, Ingrid, a gente tem a galerinha aí da microcefalia chegando na escola. É E aí? super atual para É você fechar super os olhos. atual. Não, tá batendo na porta. A gente vai ter uma galera, daqui 1 ano e meio, vai ter uma galerinha aí com microcefalia chegando na escola. E aí, a escola está preparada para receber essas crianças com microcefalia? O É professor que está aquilo na que sala de aula? no papel tá, né? No papel tá todo mundo preparado, Exatamente. No papel sabe? está todo mundo lá. A pastora Marcela falou isso em uma das lives dela recentemente. Acho que a pergunta foi mais ou menos essa também, sobre as dificuldades na área escolar. Quando você vai fazer a matrícula do seu filho, todo mundo está qualificado. Até porque nós temos, né, uma lei que fala sobre isso, né? Sobre a educação inclusiva, né? Uhum. Então, todo mundo recebe, está todo mundo preparado. Eu entendo a dificuldade desse professor, principalmente do professor de educação física. Eu tenho essa visão, né? Então, eu sou mãe e professora, eu entendo. Sou mãe de autista e professora de autista. Embora eu trabalhe como personal, eu tenho um aluno na minha frente, eu consigo entender a dificuldade do professor que está numa quadra com 40 alunos, tendo que fazer um plano de aula acontecer e um aluno precisando de uma atenção diferenciada, de uma educação especial, né? É diferente, mas tem que fazer. E precisa se E buscar um caminho. a ativa pro ter que fazer, você acaba conscientizando de uma forma ou de outra as outras crianças a conviver também, né? Sim, Porque foi o que eu te falei. Eu acredito que o amor é o caminho, não existe outro. Você tem que ter amor pelo que você faz, você tem que ter amor pela criança que está ali, tem que ter amor ao próximo. A empatia com a mãe dessa criança é aquela questão da mãe que já vem para você na defensiva, né? E aí o professor fala, lá vem a mãe aqui já falar. Mas você consegue entender a bagagem que essa mãe tem? Que essa bagagem é pesada, ela já vivenciou preconceitos, ela já vivenciou exclusão, ela já vivenciou maus tratos. Então ela já vem na defensiva, isso é natural, né? A sua postura muda tudo, né? Porque você pode chegar ali, né, e falar, mãe, vamos conversar e eu preciso saber mais sobre o seu filho. Acabou, né? A defesa já acabou e aí já se harmonizou a conversa e vai fluir. E a mãe também precisa entender o lado do professor, né? Porque a pessoa nunca, de repente, nunca conviveu com uma criança, né, dentro do transtorno. Então, eu acho que essa compreensão de ambos os lados, né, eu esse acho que faz diálogo o é negócio importante, funcionar. né? É muito importante. O professor precisa conhecer o aluno, né? E ele precisa querer fazer dar certo. Se ele não estiver ali
boa vontade para o negócio dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, as É mães que importante, têm filhos. é importante essa tentativa, né? Quando eu falo até da interação das outras crianças, que entra naquilo que você falou. Não tem que ser inclusivo. A gente tem que saber que isso existe Exato. na sociedade e faz parte da sociedade. Sim, Ninguém e está vai dar fora e tem que certo. entrar. E vai dar certo. O autista Sim, vai estar no grupo, as crianças que convivem com ele vão ser seres humanos melhores, né? A gente trabalhando com formação de seres humanos, né? E tem que ter um objetivo. Eu não posso trabalhar com alunos sem um objetivo. A gente fala de objetivo geral, objetivo específico dentro de um plano de aula. Eu acho que vai muito além, né? Quando eu estou com uma criança ali que está trabalhando comigo, por exemplo, as questões da hipotonia, hipotonia de tronco. Eu estou trabalhando tronco, exercícios de tronco com aquela criança. Não é só isso. Eu não tenho que soltar essa criança depois, assim, para o mundo e falar assim, olha, a postura dele melhorou. Eu tenho que pensar que esse adulto vai precisar dessa postura para tanta coisa na vida dele. É além. É com além de certeza. corrigir aquilo, né? É além de corrigir aquilo. O que a Ariadne está falando ali? Lindona. Esse é o grande medo. Esse é o grande medo, Ari. É muito complicado isso. O Lorenzo, ele começou com as investigações desde 1 ano e 4 meses, que foi quando a suspeita apareceu. E ele passou por terapeutas que eu não passo nem na calçada. Bem Não complicado. passo nem na calçada. É muito complicado. Mas a mãe, eu passei Lorenzo com o médico, ele falou assim para mim uma vez, mãe, o que o seu coração de mãe está dizendo? Eu falei que tem alguma coisa errada. Ele falou, então investiga. O meu diagnóstico não é mais forte que o que o seu coração está dizendo. Então, na condição de mãe, Ari, o que eu tenho para te falar é isso. Sentiu desconforto? Fala dali. Mas brigue pelos direitos da Isabel, né? Brigue pelo direito dela, e não só por ela, pelos outros autistas que vão passar por ali. Então, eu tive um problema com meu filho, e eu falei, olha, meu filho vai continuar aqui por tal motivo, eu vou supervisionar. Talvez ele saia, mas você vai melhorar por ele e por quem vai entrar. Porque eu vou virar as costas, você vai estar fazendo o mesmo com o próximo autista. Eu falei, você não vai. Ele vai ficar por ele e por todos. E vocês vão melhorar. E aí tomaram uma providência. Eu acho Né? que isso é Mas tão. Pode continuar. isso vai acontecer, infelizmente. Isso Uhum. vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem para onde a gente fugir. Mas nosso coração de mãe avisa. Não é Verdade. aqui. Não é o caminho. Não é. E Eu tô qualquer coisa agora me liga, Ari. A gente vai junto lá. Resolver o negócio. triste. Todo mundo que a gente Chama todo briga. mundo que a gente vai lá. Eu já tô com 27 anos e meu melhor amigo de infância, ele era autista, só que na época não tinha, né, essa questão do diagnóstico, né, precoce. Ele, ele tinha também o que na época nem eu, nem ninguém, a gente nunca ouviu falar que era o TOD, né? O Todd. E é assim, foi uma criança que passou por muitos problemas, começou dentro da própria casa com a ignorância, né, dos pais, porque não sabiam, não conheciam Sim, a doença, sim. É muito da época davam, isso, né? e davam a expectativa, assim, como se fosse uma pessoa normal. Ele falava, ele andava, não tinha nenhuma dificuldade, aparentemente não tinha Era nenhum muito problema, mas comportamental. exatamente no comportamento a gente viu. E assim, infelizmente ele teve um desfecho não muito legal na história dele, e eu fico pensando o quanto seria diferente. Acho que você tá me acompanhando? Agora eu tô. Ela deu uma travadinha, mas voltou. Eu fico imaginando o quanto seria diferente a vida dele se o diagnóstico tivesse sido precoce, se a Precoce. família tivesse esse conhecimento, esse preparo, né? É. Como tudo poderia ser diferente. E eu, querendo ou não, isso despertou em mim uma sensibilidade, porque assim, talvez seja essa a minha missão, né?
Eu acredito isso, que essa seja a minha missão na Terra. Mas desde criança, eu e minha família, a gente tinha essa sensibilidade. Tá bom, a gente olha um ser humano perfeito, a gente não sabe o que que tem. Mas ele tem ali uma dificuldade, Uma né? limitação, Então, né? sim, a gente achava que tinha alguma coisa, mas quem somos nós para diagnosticar, né? Sim. E com o tempo, isso se tornou algo muito recorrente. A gente foi conhecendo muitas pessoas no meio do caminho que tinham um transtorno do espectro autista, até outras deficiências, que aqui em Mogi temos várias, né? Que são Sim. atendidas pela AD, pelo Paradesporto. E a gente se torna ser humanos melhores, entendeu? Porque assim, Sim. quando você abre os seus olhos para entender que a limitação do outro futuramente pode ser sua também, por exemplo, eu mesma. Com o tempo, com os problemas de saúde que eu tive, acabei desenvolvendo uma fibromialgia. E hoje ela é uma deficiência não aparente. A gente conversando com a comissão da pessoa idosa, a gente chegou à conclusão de que todo mundo, inevitavelmente, em algum momento da vida, vai se tornar deficiente. Vai, Seja sim, por questão vai ter de uma limitação. mobilidade, seja por questão de auditivo, visual. Em Sim. algum momento da nossa vida, a gente vai se tornar deficiente. É a lei da vida, né? A gente Sim. amadurece, enfim. Então, não dá mais para a gente deixar de lado essa questão e Não pensar: dá, não é não dá. problema meu. É problema meu, sim, e vai Sim, continuar sendo para sempre. Não só meu, como de todo mundo da minha família. A gente tem com que aprender certeza. a conviver com esses indivíduos. Eles são pagadores de impostos, como a gente. Eles têm direitos e obrigações, como E, nós. Então a gente é, tem que aprender a lidar, sim, senhor. e sentem, entendem, têm as suas vontades, têm os seus desejos, né? Têm as suas dificuldades emocionais. E é só entendendo a gente vai conseguir contribuir, né? Para a evolução, para a melhora. E a gente tem que sempre lembrar que por trás de uma criança com qualquer limitação, com qualquer deficiência, existe uma mãe, existe um pai. Essa criança ela é amada, essa criança ela é assistida, né? Então Uhum. existe uma família que precisa deste amparo, deste apoio. Normalmente, quando eu vou conhecer uma criança, quando eu sou chamada para conhecer uma criança que está procurando o meu serviço, que vai, né, ser meu aluno, eu tento ir na casa dessa criança, um ambiente onde a criança me aceite melhor, né? Para que a gente tenha esse primeiro contato positivo, né? E então eu faço, preencho minha ficha. Em um determinado momento eu converso só com a mãe e eu quero saber dela, porque e isso até é um toque para todos os meus colegas de trabalho que vão receber essas mães, receber essas crianças. Converse com as mães, né? Porque raramente, oi Fabiola, tudo bem? Acabou de entrar aqui a doutora Fabiola, linda ela. Ninguém pergunta, mãe, como você está? E seu filho está fazendo terapia? O que, que ele faz? Ele melhorou? Ele está falando? Né? O que ele está fazendo? Ninguém pergunta como você está com essa situação. Ah, seu filho não consegue fazer, meu filho não consegue comer sozinho. Tá bom, nós vamos trabalhar isso. Mas como você está com isso? Como você, mãe, encara essa dificuldade de não conseguir comer? O que para você, como isso te atinge? Como isso te aflige? Né? Todo mundo esquece da mãe, das aflições da mãe. E se essa mãe não estiver bem, esse filho não vai estar. Não vai E estar. é o maior Então, eu, intenção que a gente tem, né? São das mães, cuidadores diretos e aí das todo mundo pessoas. fala assim, nossa, como essa mãe é guerreira. Tudo bem, realmente, plausível, né? Eu tô falando, eu conheço as dificuldades de uma mãe de autista, mas a gente não tem alternativa. Nós somos. Fica Exatamente. romantizado, fica Então, mas bonito, né? Fica muito romantizado. Mas é muito importante que a sociedade olhe para as mães dos autistas. É muito importante. Eu acho muito importante isso.
Eu tento fazer um trabalho com as mães dos meus alunos, eu tento me reunir com as mães dos meus alunos. Eu já tenho hoje um vínculo de amizade com cada uma delas. Eu tenho vínculos de amizade, hoje a gente tem uma liberdade para conversar, para se ligar, para falar da aflição, né, do momento, dos medos do momento, que são muitos, né? Então, eu tento fazer um trabalho em paralelo com as mães. Eu tento, sim. Eu acho isso Bacana. importantíssimo. Daphne, conta pra gente o que essas mães ou esses cuidadores podem fazer com seus filhos, adolescentes, até adultos autistas que estão em casa estressados, né, porque quebraram a sua rotina nesse período de isolamento social. O que você dá de dica para eles praticarem em casa? A primeira coisa é dialogar, para que dê certo, para que qualquer coisa dê certo. A segunda coisa, eu sempre falo, quem acompanhou meus vídeos ali sabe, é por amor. Não importa o que você vai fazer, né? Se você vai servir um copo de água, esse copo com água tem que ter amor. Se não tiver amor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esquece, não faz nada, deixa na televisão que é melhor. Tem que ter amor, senão não vai dar certo. E a terceira coisa é um planejamento. Uma simples brincadeira, tudo que te tira, né, da tua posição de conforto, já vai te trazer resultados. Então, eu acho que a preocupação agora é, além de estimular a criança autista, que é importantíssimo e precisa ser feito, é unir a família, é trabalhar em conjunto. Então, eu tenho algumas brincadeiras, algumas ideias de brincadeiras que as famílias conseguem fazer juntos. Eu vou tentar falar para vocês, vou tentar citar 3 rapidamente, assim, para não pegar muito nosso tempo. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é o reconhecimento de pessoas. Eu pego 2 caixinhas ou 2 saquinhos. Em uma eu coloco papeizinhos com nome de animais. Então, por exemplo, o canguru, o cachorro, o sapinho, a cobra, o urso, e coloco lá os papeizinhos dobradinhos. No outro, eu vou colocar o nome de familiares e vou colocar lá na frente, numa distância considerável, as fotos desses familiares. Né? Então, por exemplo, eu vou tirar lá o titio João e tirei o canguru. Então, essa criança vai ter que ir lá buscar a foto do tio João pulando como canguru. Né? Então, eu peguei lá a titia Maria e eu peguei lá a cobrinha. Então, essa criança vai rastejando como uma cobrinha trazer a foto da titia Maria para mim. Né? Então, é muito legal, acaba sendo divertido, é uma brincadeira muito engraçada, fica muito legal. O grande porém dessa brincadeira é a mãe identificar quais são as habilidades motoras que essa criança tem que ela não tem. Então, por exemplo, uma criança que ela não consegue associar 2 movimentos ao mesmo tempo. Né? Ela não conseguiria fazer, por exemplo, o sapo, que agacha e pula, agacha e pula. Ou ele agacha ou ele pula. Então, ela exclui animais que exigiriam isso dele. Tá? Mas é super divertido. Eu faço com os meus alunos como aquecimento. Eles gostam muito. É muito legal. Uma outra brincadeira que eu faço com o Lorenzo, ele ama, ele gosta muito. É uma brincadeira que eu chamo de estação cheirosa. Então, eu pego vidrinhos ou saquinhos de gelinho. Eu trabalho com aqueles vidrinhos de papinha. E coloco lá dentro cheiros, né? Coisas com cheirinhos, para que ele faça o reconhecimento daquilo. Então, por exemplo, a gente pode colocar a casquinha da banana, a gente pode colocar a casquinha da laranja, né? O shampoozinho que ele usa, o perfume da mamãe, para que ele faça o reconhecimento. Então, ele é o trem que vai parar nas estações, sentir o cheiro e me relatar o que ele está sentindo. Agora, recentemente, eu estou trabalhando com ele memória, né? O olfato, mas estou trabalhando também essa questão de memória relacionada a pessoas. Eu estou colocando cheirinhos nos vidros que remetem a pessoas do convívio dele. Então, por exemplo, tem a estação Tia Karen e tem lá o cheirinho da psicóloga dele. Então, hoje ele já sente o cheiro e fala, Tia Karen. Né? Então, água, meu amor, tá ali sua água, meu filho pedindo água. A gente tá Por ouvindo exemplo, que risada ele tá gostosa. aqui. Se eu falar para você o que ele fez aqui na minha sala, vocês não vão acreditar.
Ele pegou um pedaço de isopor e ele estraçalhou esse isopor no meu tapete. Só. Fez uma arte. Tá liberado. É... E aí eu coloquei lá, por exemplo, a vovó Miriam, que é a minha mãe. Ela costuma fazer o chazinho para ele. Então tem a estação vovó. Então quando ele sente o cheiro do chazinho, ele já lembra da avó. Eu acho que isso vai ajudar ele na questão da memória, no estímulo do olfato e vai contribuir para que lá na frente ele sinta o cheiro do chá e fala: minha avó fazia isso para mim. Ai, que Né? gostoso. É gostoso, não é? Então a gente tem feito isso. O pai dele usa constantemente, sempre usou o mesmo creme. Então eu coloquei um pouquinho do creme do pai dentro do vidrinho. Ele já sente o cheiro e fala: papai, né? Então eu tenho trabalhado com isso com ele. E uma outra ideia, né? Eu falo muito sobre isso, é o yoga com histórias. Né? Eu faço com o Lorenzo, isso é muito bacana. Eu tento fazer com ele à noite. A gente conta uma história, tá? Existe o link lá do site do Yoga com Histórias. Eles ensinam passo a passo, tem um roteiro, tem todas as posições lá, é muito legal. A gente conta uma história e depois a gente faz as posições do yoga relacionado à história que a gente contou. Então, por exemplo, eu vou contar a história do guerreiro, né? E aí a gente tem as posições do guerreiro, do alongar na montanha, né? Do engatinhar, como a Dona Aranha, como diz a musiquinha, né? Então é muito bacana. E terminando o yoga com histórias, a gente faz o relaxamento. Então eu coloco as músicas de relaxamento, de meditação, e aí é onde eu vou trabalhar a questão sensorial com o Lourenço. Eu passo nele coisas com texturas diferentes, né? A buchinha vegetal, uma lixinha de unha, a pontinha do lápis, para ele se acostumar com esse tipo de textura sem, né, ter nenhum tipo de desconforto. E faço massagem nele e ele termina o relaxamento dormindo. Ele acorda relaxado, acorda responsivo, né? Então, mas eu não sei fazer massagem, eu toque, né? Ah lá, yoga com histórias é demais, né, Fabiola? Seu filho faz, ele ama, né? Ah lá, que delícia. É fantástico, é fantástico. O filho dela E é até. isso antes de dormir, até porque a gente, bom, pelo menos eu recebi vários relatos das famílias que os autistas não estão conseguindo Sim, dormir, sim, né? Porque acorda mais tarde ou não dorme, literalmente sim. não dormem, cochilam durante o dia porque o cuidador ou a mãe fica esgotado e aí à noite não dorme. Então essas mulheres É também estão sem. muito bacana. Eu tenho alunos que depois que introduziram o esporte, o relaxamento, a massagem antes de dormir, já estão suspendendo medicamentos. Olha que Já maravilha. diminuíram doses do medicamento, já pararam de tomar medicamentos. Eu tenho um aluno que tem crise convulsiva todas as noites. E à noite, a mãe faz a massagem, que a mãe faz o yoga com histórias. E severo, hein? E a mãe tá lá fazendo, né? Auxiliando ele nas posições, nos movimentos. Essa criança dorme uma noite inteira sem nenhum episódio de convulsão. Né? Então, eu acho sim, tá? Ele já decorou, Fabiola, que lindo. Posta vídeo dele fazendo pra gente, quero tanto ver. Ele Isso, é para me falar lindo, ele é todas lindo. as que tiverem repetirem aí as dicas da Daphne. Então fica como desafio para vocês. Gravem vocês fazendo essas terapias com seus filhos. Digam pra gente se tá dando certo. Marca a Daphne, marque a mim também, que eu quero saber se tá dando certo as dicas. Gente, a Daphne tem no canal Ah, dela algumas dicas muito preciosas. Então entrem no Instagram dela. Ela fez ali um aí. desafio de 10 dias, né, Daphne? Explica pra gente. Isso, eu fiz um desafio de 10 dias, junto com a Kelly, nutricionista, foi muito bacana. Durante esses 10 dias a gente postou atividades diariamente, né? Ideias de brincadeiras. Eu costumo falar que são brincadeiras com esse fundo de exercício físico, né? Porque assim, atividade física é tudo que te tira,
né, dessa posição da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né, do seu estado de conforto. O exercício físico é toda atividade realizada com planejamento, com objetivo. Então, eu não costumo dar ideia de nada em que precisaria ter um olhar mais profissional em cima dessa criança, desse jovem mais técnico. Eu tento contribuir com brincadeiras que envolvam exercícios indiretamente e que vão conter um objetivo principal, um objetivo específico aí no final. Né? Então, são brincadeiras que vão auxiliar no equilíbrio, são brincadeiras que vão auxiliar na concentração. Mas fiquem à vontade para me chamar no direct e falar para mim, Daphne, meu filho tem tal dificuldade, me dá uma ideia de brincadeira, a gente vai trabalhar. Aí eu vou mandar para vocês alguma coisa mais específica. O Tércio que entrou aí, olha, ele tem uma ideia muito legal, ele está com um projeto muito legal lá em Bragança. Ele, muito legal mesmo, ele entrou em contato comigo, está firme no projeto lá, né, de mudança na educação. Fico muito feliz mesmo, Tércio, é isso aí. É essa visão, é isso que vai trazer mudança. Estou muito feliz mesmo. E aí, Matheus? Vai formar a nossa sociedade de fato, né? O Matheus aí, ó, o Matheus Queiroga se formou comigo. Tenho certeza, é um professor que eu tenho certeza que se receber aí qualquer criança especial vai abraçar a causa. Saudade, muita saudade. É Tá isso, quase eu aí no acho horário que. finalzinho da nossa Vamos live. lá. Vou encerrar então. Mas assim, gente, a Daphne é uma pessoa maravilhosa, uma profissional extremamente Ah, tá competente, linda. tem uns trabalhos muito lindos. Então, sigam elas nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela. A gente futuramente também vai apresentar para vocês algumas outras discussões no ramo jurídico, né, a respeito do direito dessas Sim, pessoas. sim. A gente também vai apresentar para vocês o projeto que a gente está tentando instituir aqui em Mogi. Ela vai ser uma pessoa muito vista aqui no canal. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite, viu, Daphne? Eu que Você é uma pessoa agradeço o extremamente convite. iluminada. Muito obrigada de coração mesmo. Eu que Fico sempre agradeço. muito comovida em escutar os seus resultados, do desempenho que você tem, que você realmente é uma agente de transformação. Vamos cair. Mas Vamos é isso. Muito cair. obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande beijo para você, grande beijo para as meninas, tá bom? Ariadne, muito obrigada pela presença. A gente vai se falando. Eu acredito muito no amor, eu acredito muito no resultado da empatia, né? Da presença, do toque. Eu acho que é realmente isso. A educação física é por amor, vai dar certo e a gente ainda vai ver muito resultado do esporte no autismo e em todas as outras deficiências que a gente puder intervir, né? Certeza. Ah, que legal. Muito obrigada, Emerson. Muito obrigada, Ariadne. Vocês são maravilhosos. Obrigada a todo mundo que assistiu. Quinta-feira nós temos Mandem outra as live. dúvidas. Mande as Mandem as dúvidas. dúvidas. De repente a gente volta para responder mais coisas, viu? Gente, muito Mandem as obrigada. dúvidas. Beijo, que aqui vai cair a live. Vai cair. Mas acompanha que a gente tem mais coisa aí para falar para vocês nas próximas lives. Acompanhem. Isso aí, beijão, boa noite. Beijo, boa noite.